pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Capítulo 159. Quando um homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima, a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, queridos irmãos espirituais, aqui estamos agradecidos por mais uma oportunidade de estudo e de aprofundamento da doutrina espírita. Que possamos estar com os corações abertos e receptivos, nossas mentes alertas para o que o nosso companheiro da noite irá trazer. Senhor, abençoa todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, e aqueles, Senhor, que estão no caminho. Abençoa igualmente aqueles que estão em seus lares. Obrigada, Mestre, por tudo. Que assim seja. Agora nós vamos ao momento principal da nossa reunião com o nosso companheiro Luiz Maurício dos Anjos, do Grupo Espírita Missionários da Luz. Estamos continuando o segundo mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, medida de urgência. O tema hoje será: você sabe o que são drogas morais? Então, a palavra está com o nosso companheiro. Algumas reflexões. Adestre a mente ao policiamento das ideias impuras. O pensamento é fio de segurança por onde transita a felicidade ou a infelicidade. Substitua da sua linguagem usual as 3 palavras: não posso mais. Acrescente 3 outras: tentarei outra vez. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer claridade. Vontade e determinação constituem as 2 alavancas para se conquistar tudo que se possa deduzir de objetivo. Então, depois dessas reflexões, nós vamos entrar na nossa temática programada para a noite de hoje, que constitui: você sabe o que são drogas morais? Nós conhecemos normalmente as drogas, que são substâncias naturais e sintéticas, como a maconha, o álcool, os remédios que as pessoas acreditam que tem que tomar para o resto da vida, que é um tipo de droga lícita.
sexo, dentro de um ponto de vista exacerbado, dando plenamente vigor às genitálias e desconsiderando que, em função desse ato tão nobre e importante, acima de tudo, vige um processo de crescimento espiritual em que no futuro não haverá mais prazer nos órgãos, haverá mais prazer no coração, no sentimento, o que aí já estaremos na condição de missionários, fazendo com que essa força genésica transfira-se para a área sentimental. E então, por que será do tema? Drogas morais. Na realidade, a intenção dos nossos amigos com essa temática vem fazer com que a gente possa observar que os vícios morais pode ser constituído droga. E que droga! É uma droga tão delicada os nossos vícios morais que tem feito com que nos atrasássemos milênios pela condição que temos de posse da nossa razão. Desde quando nós adquirimos, melhor dizendo, a razão, se fôssemos obedientes às leis universais, caminhássemos mais ou menos em linha reta, hoje já estaríamos na condição de espíritos puros, e não dentro das necessidades, que ainda precisamos de um corpus tão cheio de necessidades, e usufruindo de um clima espiritual num planeta de provas e expiações, o que deduz que somos seres repetentes da escola do mestre. Então é muito importante considerar que os vícios é uma droga, não tem a menor dúvida. E vamos perceber que os efeitos da droga natural e sintética vai causar uma alteração do organismo muito sério, gerando transtornos através do quimismo físico e ao mesmo tempo gerando dependência. E os vícios e as drogas constituídas vícios também vai causar o mesmo efeito, produzindo desarmonia psicofísica em cada um de nós, porque na realidade nós ganhamos o sopro do Pai Criador, que é Deus, e quando nos deu o sopro da vida, o nosso arquiteto do universo inseriu no contexto espiritual, no espírito, a sua marca: perfeição. Deus, quando cria espírito, coloca uma marca, uma etiqueta, destinado à perfeição. Isso é irreversível. Isso é irreversível. Então, quando nós vamos cair dentro de uma realidade perceptiva das nossas inferioridades, os defeitos de caráter que ainda mora dentro de cada um de nós, e ao rolar dos milênios a gente percebe que isso nos persegue, persiste com uma dificuldade muito grande de aprimorarmos-nos, tal como a proposta da doutrina espírita tem colocado como profunda reflexão para cada um de nós. Então, os vícios é uma droga? Sim, é uma droga. É nesse sentido que devemos entender a temática de hoje. Porque também, como as drogas naturais e sintéticas vai desorganizar a mente dos viciados e do próprio corpo, também os vícios como drogas morais vai desorganizar da mesma forma o psiquismo, e o que é mais importante e sério,
Os vícios vai acumular no nosso campo perispiritual. As marcas profundas dos nossos deslizes, das nossas inconsequências, que não terá outra alternativa ao longo das nossas existências, ter que corrigir tudo a nível de um tempo termos que fazer essa limpeza perispiritual para ascendermos, como Joana de Ângeli muito preconiza, a chamada angelitude. E Jesus deixou essa advertência 2000 e poucos anos atrás: nada na terra passará se não estiver tudo cumprido até o último iota, uma vírgula. Queremos dizer que mínimos movimentos de infrações ante as leis eternas do Pai, teremos que responder um dia, até promover essa limpeza que é gravada no nosso perispírito, que é a esponja do espírito que armazena as nossas inconsequências, os valores, também virtudes. Então, com isso, companheiros, no desdobramento do nosso tema, nós vamos perceber uma coisa importante e precisamos ter contato. Falamos que as drogas naturais e sintéticas, cigarro, alcoolismo, sexo exacerbado e etc, etc. Mas afinal de contas, quais seriam as drogas de âmbito moral? Quais seriam as drogas de âmbito moral constituído vícios? E nós relacionamos alguns para não perder de vista. De âmbito moral, por exemplo, ou as pessoas que deixam se envolver pelo jogo, não conformado com a situação financeira, se ainda jogasse uma vez, se conformasse não sei quanto tempo, mas a criatura, quando deixa se viciar, constituindo isso droga na sua vida, não para, tem dificuldade. Conheço várias pessoas que estão acostumadas a jogar, joga, se acertam, ganham 10 mil, aposta 9, perde os 9, e insiste em querer resgatar os 10, ganha 15, joga 14, num desequilíbrio extraordinário. Conheço pessoas que já vi chorar na minha frente, em termos clínicos, que não consegue parar com isso, e sabe que isso é um sofrimento atroz. O jogo, o sexo, quando não equilibrado, passa a ser, ou quando passa a ser refeição diária, estamos nós com uma droga inserida em nós, um vício que vai gerar uma série de transtornos. Porque o ser humano, quando se vicia no sexo, não dá conta de uma coisa: após o orgasmo, que não passa de 16 segundos, tem tantas outras coisas para se fazer, para se trabalhar, para se desenvolver. Então a criatura que deixa se envolver pelo sexo, direciona a sua vida, que deveria ser racional, para um mecanismo genésico. É o que Bezerra de Menezes postula: pensa e dar direção na tua vida. Pensando pode construir um mundo de luz, como pensando pode construir um mundo de trevas. Então as criaturas viciadas no sexo acabam determinando a sua vida para o centro genésico. E cá entre nós já vimos artistas, atores e atrizes ter que se internar em clínicas, porque a volúpia do sexo se tornou uma coisa diária e constante, que não via outra coisa na vida, canalizado, direcionado para sexo, 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 sexo. Também falar da vida alheia é uma droga moral, falar da vida alheia. O espírita deveria pensar 2 vezes quando alguém se dirige até nós para falar de alguém, e usar o evangelho para que a pessoa possa perceber a sua
indelicadeza nos há lugar para falar mal de alguém. Não recriminá-lo, mas pelo menos dizer com carinho: amigo, amiga, eu prefiro não ouvir. Sabe por quê? A pessoa não está presente para se defender, apesar que eu acredito no que você está falando para mim. Esse deveria ser o papel do espírita para ajudar as pessoas com essa droga maligna de ter hábito de falar mal da vida alheia, as chamadas fofocas. Também, como droga, baseado nos vícios morais, nós vamos perceber os elementos controladores, os arrogantes, os orgulhosos, os que não levam desaforo para casa. São drogas morais, que precisamos ter muito cuidado e acelerar o processo de amortecimento. Eu estou usando o termo amortecimento, porque para se libertar da noite para o dia é impossível. Quem imaginar que se tornou espírita e porque é espírita nessa existência está limpando todas essas drogas morais, está enganado, obsidiado, precisa entrar em tratamento. É preciso serenidade, calma e perseverança para estar atuando a cada instante, a cada momento, para estar trabalhando o que se nos apresenta como sendo resposta ainda do que precisamos lapidar. O Livro dos Espíritos, na questão 913 e 917, traz uma informação excelente para nós espíritas: combater as drogas morais, que são os nossos vícios. E Allan Kardec teve a preocupação de perguntar, na pergunta 913, o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Vou repetir. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? A resposta maravilhosa dos espíritos abnegados. Temos-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Já nos perguntamos se somos egoístas? Já fizemos silêncio interior para saber se somos egoístas? Ou trabalhamos nas fileiras espíritas, gratificados pelo trabalho nas fileiras espíritas, e acreditando que por estar como trabalhador nas fileiras espíritas, a nossa casinha do outro lado já está garantida, com acesso há muitas regiões no plano espiritual. Essa mensagem do Livro dos Espíritos, quando diz para nós, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, temos-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Olha, isso não deveria sair da consciência de cada um de nós espíritas, que não é à toa que somos espíritas. Prometemos suportar as verdades do espiritismo. Como diz o Zé Raul, para ser espírita de verdade tem que ser homem, para ser espírita de verdade tem que ser mulher. Dá para entender a metáfora do companheiro. Então o espírita que não se investiga, não sabe o grau do egoísmo que mora dentro de si, pode ter tremendas ilusões quando chegar no plano espiritual, porque se ele é o mais radical, que deriva todo o mal, toda droga moral, todos os vícios, esse mereceria por nós total atenção 24 horas. Emmanuel tem uma página que se refere a essa questão sobre o egoísmo, o orgulho, que para mim o orgulho é filho caçula do egoísmo. Emmanuel tem uma colocação que me chamou muita atenção, tanta atenção que eu decorei. O egoísmo, por mais que lhe queira lhe dar combate, mais dificuldade teremos por erradicá-los.
e cria uma simbologia extraordinária. É um monstro de 1000 garras, o egoísmo. Por mais que nos esforcemos em lhe dar combate, os seus tentáculos se multiplicam. Seríssima essa mensagem do Evangelho. Por mais que lhe dê combate, mais ele se multiplica com os seus tentáculos. Então, praticamente, poderia encerrar a palestra aqui e dizer: meus irmãos, atendendo o tema, você sabe que são os vícios morais, está o antídoto para se trabalhar daqui por diante com essa mensagem do Livro dos Espíritos, 913. Dele deriva todo o mal. Às vezes é tão instintivo em nós, já está tão formatado em nós, que às vezes, quando não temos hábito da reflexão, da meditação, para descobrir o nível que o egoísmo mora em nós, ele é automático, sem a gente perceber. Quer ver um exemplo prático? Tem 2 maçãs na cozinha na nossa casa, a gente chega cheio de fome, come as 2. Uma pessoa que está com o egoísmo um pouco equilibrado, num nível já de elaboração, pensa 2 vezes, 2 maçãs. Eu vou comer uma, de repente alguém possa também querer comer outra. Tem 3 picolés no congelador. Eu chupei um, estou com vontade de chupar mais uma, vou deixar um que alguém pode vir atrás querer também. Ou eu perguntar: você quer participar? Tem um, então. Mas geralmente nós pensamos em nós. Não, se está aqui as duas laranjas, maçã ou pera, eu vou comer, que eu estou com fome, cheguei agora. Aí depois a gente pode ter a seguinte surpresa: você que comeu as 2 laranjas, 2 maçãs, estava aqui? Foi, mas estava destinado a fulano e beltrano. Ainda que você pegasse uma, podia deixar outra para fulano. Agora já foi. São mínimos detalhes que o egoísmo se manifesta em cada um de nós. Quem tem carteira de motorista e dirige sabe quando toda hora ele se manifesta. Toda hora ele se manifesta. Ninguém pode nos fechar, ninguém pode atravessar na nossa frente, ninguém pode buzinar. E a gente se arma e quer dar uma resposta à altura como que a verdade está conosco. Por quê? O egoísmo é tão febril como um dos piores vícios morais, que o ser humano acredita de que ele é ele, ela é ela, é o mais importante. É a velha importância da personalidade. Baseado no orgulho que eu falei, que é o filho caçula. O egoísmo é tão fácil de perceber que às vezes você chega num grupo e as pessoas não te percebeu. Está todo mundo alegre falando, você chegou, não falou contigo, não te abraçou, não falou. O egoísta logo se fecha como sensitiva humana. Não é? Acho que eu estou invisível hoje, ninguém falou comigo. É obrigado a falar comigo. É claro que no ambiente de um centro espírita, por exemplo, devemos ter o cuidado de falar com todos para não demonstrar privilégios, sermos fraternos a vida inteira um com os outros. Mas o egoísta, ele quer que a atenção seja voltada para ele. Esticar o tapete: oh, você, que maravilha, você veio. Aí ele se sente realmente bastante à vontade. O que é isso? Uma preservação da sua personalidade. Todo egoísta é exaltado em termos de personalidade. Tudo dele é melhor, é sempre o mais capaz, é sempre eu posso, é sempre eu sei. Tem dificuldade de dividir. Na relação afetiva, é dominador ou dominadora, justamente por uma fragilidade de ter medo de perder. Então controla. Você foi aonde? Cheguei em casa, você não estava. Filho, eu fui na casa da mamãe, lá do outro lado, mas custava você deixar um bilhetinho escrito que você foi lá.
É quando eu chegar e ver que você foi. Ah, tá bom, da próxima vez eu faço isso. Ei, tá no telefone, tá conversando com quem? Ah, com amigo de faculdade. Epa, vai amanhecer o dia, vai lá, pega logo o carro, vai lá conversar com ele, pô, dá um tempo. Eu estou contando o relógio aqui, mas meia hora você está conversando com esse cara. Ou com essa mulher também. Tem mulher que também é assim, pegajosa, né? O que é isso? Egoísmo. Ninguém é propriedade de ninguém. Quando o egoísmo se enfraquecer na vida de cada um de nós, vamos ser solidários a tudo e compreensivos a tudo. Por isso que na 917, prossegue Allan Kardec perguntando a respeito do egoísmo. Pergunta 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Aí, Kardec já pede da espiritualidade uma maneira de, já que é tão difícil, como combater o egoísmo? E olha a resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito de sua origem não pôde libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, suas organizações sociais e sua educação. A questão da educação merece um destaque. Até quando uma mãe ou um pai tem um bebê, a gente vê patente o egoísmo. Esquece-se que ali, naquele serzinho que começa com 1 mês, 2 meses, alguns dias, é um espírito, não uma propriedade sua. É um espírito, não uma propriedade nossa. Tá certo que dar-lhe todo o carinho, todo afeto, todo o cuidado, mas psicologicamente, as mães e os pais que estão longe desse clima de egoísmo, que o filho é seu, já deveria treinar a criança, estar no seu berço. A maioria põe no meio da cama, no meio do casal. Algumas dizem que é justificativa de que pode se engasgar, eu não vou ver, parece até que a espiritualidade não tem controle de qual o dia que deve ou não desencarnar, né? E se apresentou qualquer movimento, levanta-se. O berço não é para botar na cozinha, é para botar no quarto, mas deixa o espaço do casal, continua o casal junto, um sentindo o prazer de estar mais próximo e sentindo o magnetismo do outro. E depois, quando vai crescendo, se não é por parte da mãe, com todo o carinho que eu tenho às mulheres, mas a maioria parte das mulheres, porque também gerou, né? É uma preocupação excessiva de reter a criança para si. O que isso é egoísmo. Que didaticamente estamos colocando na cabecinha daquele ser em desenvolvimento, que ele tem que ser dependente, não independente. Uma vez eu recebi uma senhora na clínica que falou assim para mim: Luiz Maurício, eu estou aqui querendo a sua ajuda psicológica. Eu falei: que aspecto? Estou com um problema sério com meu filho. Quantos anos ele tem? 16 anos. E aí? E aí que eu me surpreendi, que eu estava vendo televisão, de repente ele veio, se aproximou, perguntou se podia dormir no meu colo. Eu achei natural. De repente estou vendo ele olhar para os meus seios, eu fiquei preocupado, que ele tão aguçado no meu seio, e de repente ele perguntou: mãe, eu posso mamar? Luiz Maurício, foi um choque ele falar isso para mim. Aí ela me perguntou: você acha que ele estava me desejando? Eu fui categórico a nível psicológico: não. Aí eu perguntei: como é que você criou essa criança de 16 anos, que olha para você e tem desejo de mamar com 16 anos? Foi todo o processo simbiótico de proteção em que o corpo desenvolveu, a mentalidade e a emancipação psicológica ficou travada. E fomos trabalhando psicoterapeuticamente até um dia, ela colocou ali também no processo psicoterapêutico, e a relação foi mudando lentamente, gradualmente. Que é isso? Egoísmo. O filho é meu, não quero que ele sofra, não quero que ele tenha problema, eu tenho que estar do lado dele 24 horas, amparando, protegendo. E quantas situações dessas geram separações?
Quando os maridos não têm humildade de dar um toque, filha, está exagerando. Eu agora sou simbólico dentro de casa, a sua vida é 24 horas voltada para a criança. Eu existo ou não existo, afinal de contas? A gente nem se toca, nem se abraça, nem se beija a vida inteira, você com essa criança agarrada o tempo inteiro, e ainda na hora de dormir a criança fica no meio, nem perto de você. Quantos casos de separações eu já tomei conhecimento e acompanhei nesse sentido? O que é isso? Temos dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, se ele é tão radical, como é que vamos trabalhá-lo? Como devemos trabalhar o egoísmo, que é o regente dos vícios morais, das drogas morais, através do autoconhecimento? Tão badalada essa palavra no meio espírita, né? Mas a pergunta fica: será que nós aprendemos mesmo a fazer autoconhecimento? Ou a gente repete, pensa no autoconhecimento? A nível psicológico, só realiza autoconhecimento ou está fazendo o exercício de autoconhecimento quem está aberto por desnudar-se, ter coragem de lidar com as suas imperfeições, que não são poucas, são muitas. Imagine os senhores o que é um perispírito, onde o espírito aloja suas memórias através das reencarnações. Somos milenares, pelo grau que estamos a nível de evolução. Quantas ervas daninhas nós temos cultivado na nossa memória transpessoal e espiritual? Então, autoconhecimento primeiro está preparado para ver as próprias imperfeições, sem frustração, sem dar desculpas. Por isso que é muito fácil a gente olhar os defeitos alheios. Só que quando a gente olha os defeitos alheios, a gente esquece de uma coisa a nível de psicologia. Estamos vendo reflexos dos nossos próprios defeitos. E Jung classificou isso de projeção. Porque é mais fácil o entretenimento de ver defeitos alheios e não ter coragem de olhar para dentro de si. Então, a primeira condição da reforma íntima é estar preparado para desnudar-se, ter conhecimento e confessar para nós, de verdade, olhando para o espelho, o que somos realmente, pelo que brota 24 horas pela via psíquica e pela via de contatos no dia a dia, que nos revelamos sem a gente perceber. É o arcabouço que guarda as nossas reminiscências do passado triste, que vai sempre se manifestar via periferia automaticamente através do fluxo dos pensamentos. E não se assustar, para a auto-se-conhecida tem mais esse detalhe, não se assustar na descoberta das imperfeições. Cada defeito que assola o nosso psiquismo, cada tendência negativa que vem à tona, está simplesmente dizendo: oi, eu estou morando ainda dentro de você. Sabe por quê? Porque você ainda não resolveu me eliminar. Então, por isso que as nossas emoções devem ser aceitas. As manifestações doentias, clandestinas, que a todo instante emerge a consciência, deveríamos agradecer como Paulo, e tudo dai graça, porque a manifestação é prova de que isso está mal trabalhado em cada um de nós. E só faz autoconhecimento quem está preparado para fazer a cirurgia das nossas drogas morais. Cirurgia. Já li autores que enfatiza de uma forma bem mais ampla para se fazer o autoconhecimento. Imagem linda. É como imaginar uma ferida cheia de pus, e a gente pega a gaze e todos os remédios necessários, água oxigenada, lá que for, mercúrio, etc., outros, e
suportar a dor da limpeza, até tirar todos os detritos para a ferida sarar. Essa imagem eu achei linda, para quem quer trabalhar o autoconhecimento. Do contrário, enquanto estivermos dando desculpa para os nossos erros, falhas, defeitos, a natureza não dá salto. Claro que não tenho pressa. Tem gente que apressa o progresso. Sim, mas também não devemos ser muito solidários e complacentes com os nossos erros. Marco Prisco resumiu muito bem esse impasse. Não exige a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas esforça-te ao máximo. Então, com isso, companheiros, nós vamos deduzindo que as drogas morais, que são os nossos vícios, é um desafio diário para cada um de nós. Emmanuel, quando coloca que a existência na Terra é um livro que estamos escrevendo, cada dia uma página, cada momento grafamos com tinta perene a história de nossa passagem e a morte, será a grande recolhedora das nossas páginas, mostrando-nos a nossa biografia. Seríssimo para a gente refletir quando ele diz que a existência na Terra é um livro que estamos escrevendo, cada dia uma página. Quem faz está proposto verdadeiramente a fazer autoconhecimento, não sofre, não tem neurose para combater os vícios, mas é atenciosa a cada dia, fazer uma revisão dos atos, aonde é que eu pequei, aonde é que eu deixei a desejar não agir como cristão espírita, na escola, na via pública, no lar, no passeio, aonde quer que estivermos, que só estaremos combatendo o pior vício radical, que emana todos os outros, chamado egoísmo, quando tivermos atenção e consciência de como ele se manifesta, como nós interagimos com ele, sem culpa, nos perdoando sempre, para insistir sempre, até lograrmos o êxito que é o nosso objetivo. E para a gente fechando, nós vamos lembrar que o nosso Mestre Jesus é o protótipo da ideia vida que, vivido e exercitado todos os seus princípios morais, é o antídoto para eliminarmos o egoísmo, que é o monstro de mil garras, segundo Emmanuel, que deriva todo mal, para então caminharmos para uma atitude psíquica mais tranquila, afastando esse radicalismo que constitui o egoísmo. O nosso Mestre Jesus, em toda a sua vida de 33 anos aqui na Terra, exaltou simplesmente, em detrimento da vida física, a importância de nos dedicarmos à vida espiritual. Cuidai das coisas dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Não acumuleis tesouro na terra, onde as traças os ladrões, um corrói, o outro rouba, mas no céu, em que nenhum deles terão acesso. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Aí vem o consolo magistral do nosso Mestre Jesus para as nossas imperfeições, para a grande droga que são os nossos vícios. No portal do reino dos céus não estará escrito quem foste, mas tão somente o que desejas ser. Lindo. E para a gente fechar, quando o codificador Allan Kardec vai classificar o verdadeiro espírita, que tratado psicológico por excelência, que consolo, que esperança nos dá, se já tivemos tempo de mergulhar na essência desse pensamento em que Kardec define o espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para domar suas más tendências. Rapidamente vamos tirar o espírito da letra. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Primeiro recado para nós espírita: tem percebido todo dia transformação moral em nós? Outro recado, e pelos esforços que faz para domar suas más tendências,
Tem notado que os impulsos instintivos da matéria têm predominado sobre o espírito, ou já está na condição de que o espírito predomina sobre a matéria? É a definição que está chamando a atenção para a gente entender, para se categorizar ou se conhecer como verdadeiro espírita. É o esforço que faz por domar suas más tendências. Ou seja, já sabia Allan Kardec, por termos vidas milenares, que nenhum esforço para conseguir de imediato iríamos conseguir. Então ele propõe a cada um de nós, para trabalhar as nossas imperfeições, o espírito de perseverança, continuidade e o esforço que faz por domar suas más tendências. Então esse esforço é sistemático, é a briga íntima. E que rapaz lindo, que mulher é, mas além do corpo, que tanto chama a atenção, tem um espírito que eu não sei quais são as suas qualidades. E além disso, eu não sei, de uma mulher tão linda e um rapaz tão bonito que entra cobiça ou qualquer coisa parecida, a gente poder pensar, mas atrás daquela beleza, muito bem bronzeado e bronzeada, tem um esqueleto, em que quando a carne se dissolver no cemitério, só vai restar o esqueleto. É um bom exercício para aplacar o impulso de desejo e ao mesmo tempo de adultério, como está previsto nos 10 mandamentos. Então, companheiros, que possamos nessa noite refletir maduramente sobre esse tema tão importante e trabalhar, já que ele é radical, o egoísmo. E dentro do lar, esse exercício nós podemos fazer 24 horas, pensando em nós, mas pensando em todos que estão em nosso derredor. Que ele, o nosso modelo de amor, possa nos sustentar e inspirar sempre, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente o nosso companheiro Luiz Maurício pelo estudo da noite de hoje, pelos esclarecimentos. E gostaria de pedir desculpas que no início eu falei que o nosso projeto educativo doutrinário, o tema correto é reforma íntima, desafio de urgência. Vamos orar. Por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão com a prece final. Pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. Jesus querido, divino amigo, irmão, nós queremos te agradecer pela palestra, pelos ensinamentos e pelas reflexões. E neste momento, Senhor, que estamos unidos em pensamento e corações, rogamos aos médicos da espiritualidade que possam recair com seus fluidos benéficos sobre todos aqueles que estão aqui, encarnados, desencarnados, que recebam esse bálsamo para que possa melhorar a composição magnética e também corpórea. Obrigada, Mestre Jesus, Mestre do Espaço, por este momento de irradiação, por este momento de paz coletiva. Senhor, sabemos que estás em todos os campos deste orbe, sabemos, Senhor, que o teu amor abraça e consola toda a humanidade. Obrigada. Que assim seja. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários
e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.